Eu sou Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. No primeiro vídeo, eu disse aos internautas que eu iria explicar o funcionamento e a legalidade do Tribunal Constitucional Militar, para que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica e o ministro da Defesa assinem esse decreto-lei e criem o Tribunal Constitucional Militar. Eu vou dar a base legal para que isso seja feito dentro da Constituição e das leis. Vocês vão verificar que o decreto-lei, ele começa nesse sentido. Eu vou ler um trecho desse decreto e vou detalhar, sobretudo ao presidente da República e seus assessores jurídicos, a legalidade desse decreto-lei. O presidente da República, atuando como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, no uso de suas atribuições legais e para garantia dos poderes constitucionais e seu exercício efetivo no cumprimento da lei e da ordem no Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 84, inciso 4, 8, inciso 27 e artigo 142 caput da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Complementar número 97 e artigo 2º do Decreto-Lei 3.864 de 1941. Isso é a base legal para se criar o Tribunal Constitucional Militar. Por quê? Primeiro, vamos lá. O chefe de Estado, no sistema presidencialista, existem dois chefes, o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é aquele que é chefe do Executivo, da administração pública federal, que promove os decretos, as medidas provisórias. Ele está, o chefe de governo, no mesmo nível hierárquico do chefe do Congresso Nacional, do chefe do Poder Judiciário. Agora, o chefe de Estado, ele está acima do chefe do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O chefe de Estado é o guardião da Constituição, porque ele representa o povo brasileiro. É o representante máximo da nação. A atuação do chefe de Estado, ela é restrita. Ele pode criar leis? Sim, pode criar leis. Porque no artigo 84, os senhores verão que no inciso 4 está escrito o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, promulgar as leis. Então, os senhores vejam que o presidente da República, que é chefe de Estado, ele pode promulgar leis. Vocês sabem que a lei é elaborada pelo Poder Legislativo, mas em circunstâncias excepcionais, o presidente da República, o chefe de Estado, pode criar leis. Essa figura de criar leis chama-se decreto-lei. Não tem nada a ver com medida provisória, não tem nada a ver com decreto, que é função do chefe do Executivo, da administração pública federal, num ambiente de normalidade. Nós não vivemos num ambiente de normalidade. Nós estamos vivendo num ambiente de calamidade pública, de desrespeito à Constituição Federal e às leis pelos juízes, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelos desembargadores dos tribunais estaduais, pelos governadores dos estados, pelos senadores e deputados federais. Esses abusos, esses desvios de função da autoridade devem ser julgados por um tribunal constitucional, para que essas pessoas que cometeram crimes contra a administração pública
deixem os seus cargos, sejam afastadas do seu cargo. Então você, internauta que está nos ouvindo, vamos supor que no seu estado houve desvio do governador na ajuda financeira que o governo federal mandou para combater a Covid-19. Ele desviou recursos financeiros. Esse governador será julgado pelo Tribunal Constitucional Militar. Vamos supor que o presidente, o chefe de Estado, mandou medidas de interesse público para o Congresso Nacional e os deputados, aquela história do toma lá da cá, eu só vou promulgar essa medida provisória ou esse projeto-lei de interesse público se eu tiver um cargo no governo. Isso é proibido pelo artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal. É abuso da prerrogativa dos senadores e deputados. Eles serão julgados pelo Tribunal Constitucional Militar. Vocês observem que é possível o chefe de Estado criar o Tribunal Constitucional Militar. Por quê? Porque além de chefe de Estado, ele é comandante supremo das Forças Armadas. E qual é o papel das Forças Armadas? Qual é o papel delas? Existe um decreto-lei, que é o 3864 de 1941, que estabelece qual é a finalidade das Forças Armadas. Eu vou ler para vocês e vou traduzir o que está escrito ali. No artigo 2º do Decreto-Lei 3.864 de 1941, diz o seguinte: qual é a finalidade das Forças Armadas? Está escrito lá o seguinte: cabe-lhe parágrafo, artigo 2º, depois do parágrafo único, está escrito: cabe-lhes defender a honra, a integridade e a soberania da pátria contra agressões externas e garantir a ordem, as leis e o funcionamento dos poderes constitucionais. Ou seja, é dever das Forças Armadas fazer com que as autoridades integrantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário cumpram a lei, cumpram as suas funções constitucionais. Se elas não cumprem, é dever das Forças Armadas, através do seu comandante supremo, que é o chefe de Estado, criar o Tribunal Constitucional Militar para julgar essas autoridades. Nada muda para o cidadão comum. Nada muda no funcionamento das instituições estabelecidas. Ou seja, o Poder Executivo vai continuar funcionando, o Congresso Nacional vai continuar funcionando, os governadores vão continuar administrando os seus estados, tudo vai continuar na sua perfeita ordem. Apenas o tribunal vai tirar da vida pública aquelas autoridades que cometeram crime contra a administração pública, crime comum, violando a Constituição e o seu dever, principalmente o judiciário. Se você verificar, o juiz, ele tem um limite para julgar. Onde é que está escrito isso? Qual que é o limite que o juiz tem? O juiz pode escrever qualquer coisa no papel e dizer, isso aqui é uma sentença, é uma decisão judicial? Não, ele não pode fazer isso. A decisão do juiz tem que ter bom senso, tem que ter um raciocínio lógico, tem que haver coerência entre o que ele fala e a prova que está nos autos. Onde é que está isso previsto na lei? Isso está previsto no artigo 35, inciso 1º da Lei Complementar 35 de 1979, onde ela diz qual é a função do juiz. O Código de Processo Civil e a Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso 9, diz que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Ou seja, tem que haver uma coerência lógica no que o juiz fala. Como hoje
o judiciário está legislando, ou seja, ele está fazendo o papel do legislativo, do executivo, ele está criando inquéritos policiais, quando o inquérito policial, pela Constituição Federal, pelo artigo 144, é da polícia. E o titular da ação penal é o Ministério Público, que está no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, quem deve promover ação penal e fazer investigações e diligências para saber se a pessoa cometeu ou não crime é o Ministério Público, com apoio na polícia, seja ela federal, seja ela a Polícia Civil, a Polícia Militar, com apoio dessas polícias. Quando o Supremo Tribunal Federal extrapola a sua competência, ele viola o artigo 2º da Constituição Federal, que é a harmonia e independência entre os poderes da República. Ou seja, cada poder no Estado democrático de direito, ele tem o seu papel. O executivo, ele vai administrar. O legislativo, ele vai legislar. E o judiciário vai julgar. Quando o judiciário passa a legislar e passa a executar a administração pública, ele violou a independência e a harmonia entre os poderes. Ele abusou, isso é um abuso e um desvio de finalidade do judiciário. Isso não pode ocorrer, porque o regime democrático pede a estabilidade. Vocês observam que o presidente da República, ele não está conseguindo governar o país. Não é só ele, nenhum presidente vai governar enquanto o judiciário começar a interferir na administração pública federal. Não é da competência do judiciário fazer isso. Não é da competência dele administrar. Perfeito? Muito bem. Como houve abuso por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, desembargadores que violam a lei, eu tenho vários casos na minha página moraliza.com de abusos cometidos por juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Não existe justiça. Eu tenho prova material da falência do judiciário. É preciso tomar medidas para resgatar que o juiz apenas julgue, não legisle, não crie leis e nem faça a administração do poder executivo, seja ele federal, estadual ou municipal, porque não é o papel do juiz fazer isso. Se criou a figura que o juiz pode fazer qualquer coisa. Não é verdade isso. Não está escrito isso na Constituição Federal, não está escrito isso na Lei Complementar número 35. O juiz tem limite para julgar. Se ele extrapola o limite, ele sofre sanções de natureza disciplinar, de natureza civil e criminal. Então, por exemplo, vamos supor que o juiz proferiu uma sentença ilícita para você que entrou na justiça. Você pode responsabilizar o juiz civilmente. Ele pode responder com seus bens pessoais por fraude à lei. Onde é que está escrito isso? Está no artigo 49, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura. O próprio artigo 24 do Código de Ética da Magistratura diz que todo juiz, ao proferir decisão, essa decisão tem que ser fruto de um juízo justificado racionalmente. Quando isso não acontece, ele não cumpriu com o seu dever funcional. Ele pode ser afastado. Então o Tribunal Constitucional Militar, ele fará o quê? Uma faxina geral no país, nos 3 poderes da República, para restabelecer a ordem constitucional. Não há abusos, não há golpe militar nem intervenção militar. As autoridades serão julgadas, elas terão direito a contratar advogado, entrarão com os recursos
processuais cabíveis, que está regulado no decreto-lei. E se no final elas forem condenadas, elas perderão seus cargos públicos e serão responsabilizadas por seus atos. É o que precisa o país nesse momento de caos para restabelecer o comando do país, a administração do país ao presidente da República, que é o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas. É importante mencionar, você que é internauta, não sabe o que é um sistema presidencialista, que no sistema presidencialista, o presidente ele tem duas funções. Está na pessoa do presidente duas funções. Uma de chefe de governo, aquele que administra o país, a administração pública federal. E outra é o de chefe de Estado. O chefe de Estado é o guardião, é aquele que vai fazer com que a garantia da democracia seja respeitada, que as pessoas possam sentir seguras no Estado, que as autoridades vão respeitar a Constituição e a lei e o seu dever funcional quando prestou um concurso público e assumiu um cargo no governo. Então o Tribunal Constitucional Militar só vai julgar autoridades. Como eu expliquei e demonstrei tecnicamente, não há intervenção militar. Nada muda para o cidadão comum. Eu espero que isso tenha esclarecido à população, ao presidente da República, aos militares, que é totalmente possível, dentro desse estado de calamidade pública, de desordem institucional, você criar um decreto-lei. Como eu mostrei, é possível o presidente da República fazer isso. Porque a medida provisória e o decreto está vinculado ao chefe de governo, não ao chefe de Estado. Então, o presidente pode governar por decretos-leis para restabelecer a normalidade no país, o funcionamento e o cumprimento da lei para a manutenção da ordem. Essa é a finalidade do Tribunal Constitucional Militar. Para finalizar, esse tribunal ele será composto por 33 ministros. Esses ministros serão escolhidos pelo Conselho de Defesa Militar. O Conselho de Defesa Militar é que vai apresentar numa lista tríplice os candidatos que devem ter notável saber jurídico, devem ser juristas com um mínimo de 45 anos, porque a pessoa precisa ter experiência no julgar. E só isso acontece na prática da advocacia. Então, o tribunal terá 33 ministros com no mínimo 45 anos e terá um procurador-geral constitucional. Esse procurador-geral constitucional é uma espécie de promotor. Ele faz o papel do procurador-geral, vai fazer o papel do procurador-geral da República. Ele é o que vai acusar as autoridades, que vai prender prefeito, que vai prender juiz de direito, que vai prender deputado estadual, secretário de Estado, desembargadores dos tribunais, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do Tribunal de Contas da União. Então ele vai julgar só autoridades, mediante representação. Ou seja, você que está me ouvindo poderá apresentar uma denúncia contra qualquer dessas autoridades no Tribunal Constitucional Militar. Só que essa denúncia tem que estar assinada, com firma reconhecida e tem que ter provas de que tal autoridade cometeu um crime contra a administração pública ou um crime comum. Observado isso, essa representação será protocolada no Tribunal Constitucional Militar, que terá sede em Brasília, e será encaminhada ao Procurador-Geral Constitucional. O procurador, de posse dessa representação, ele vai verificar se existe crime e se a autoridade, qual foi a autoridade que o praticou. Se houver indícios
de autoria, ele pode requerer diligências, suscitar investigações, requisitar força policial, requisitar perícia na Polícia Federal, fazer uma grande investigação e depois ele vai promover uma denúncia. Essa denúncia vai ser distribuída para um dos ministros relatores do Tribunal Constitucional Militar. Esse ministro relator vai admitir ou não a denúncia, vai revogar ou não o pedido de prisão preventiva, de afastamento das autoridades na decisão do Procurador-Geral Constitucional. E a parte acusada, se for aceita a denúncia, ela seguirá o trâmite do Código de Processo Penal. Terá direito à defesa, a apresentar provas, ela vai ter todo o direito de defesa, conforme previsto no Código de Processo Penal. Então não se trata de abuso, de tribunal de exceção, não. É de um tribunal que vai dar ampla defesa para as autoridades. Se ficar comprovada a sua inocência, serão absolvidas. Se ficar comprovada a sua culpabilidade de acordo com as leis vigentes, será condenada a perderá o seu cargo. Responderá por perdas e danos, poderá ter bloqueado os seus bens. Tá certo? Esse é o papel do Tribunal Constitucional Militar. Muito obrigado.